Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez. O objetivo é entregar a você aulas de história para o seu curso secundário. Agora, se os assuntos aqui tratados fizerem diferença para você, gostaria de pedir que faça, por gentileza, outras pessoas felizes. Como? Compartilhe e dando um like neste canal. Quero lembrar você que o seu corpo chega onde sua alma chegar. Então te convido a ir longe, muito longe. Vem comigo. Outra coisa, quero lembrar que sua história de vida te leva em um lugar que você não chega sozinho. Quero estar com você no pódio do primeiro lugar dos vencedores. Eu acredito em você. Então vamos lá. Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos juntos tocar o terror e mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado, é hora de estudar. Tá na hora de tocar o terror na preguiça e viver agora a história hoje. Será que sua escola tem internet? Será que você, como aluno, tem um canal aberto com a sua escola? Então, enquanto isso, vamos tocando aqui o terror com as aulas virtuais totalmente gratuitas para oferecer suporte nas suas matérias. Espero que você aproveite essa proposta de aprendizagem. E não esqueça de dar o seu like e compartilhar para mais colegas desfrutar dos conhecimentos nesse canal do Professor com Vídeo. Professor com Vídeo é uma iniciativa de quem acredita na libertação através dos conhecimentos. E esse conhecimento vai chegar a você, porque eu tenho certeza que você acredita na liberdade. Hoje nós falaremos aqui da Grécia Antiga, na quarta aula. E teremos a localização geográfica, aspectos políticos, divisão dos períodos da história da Grécia Antiga. Temos nesse mapa, onde vocês podem ver a localização geográfica da Grécia Antiga. Tem a Grécia peninsular, veja nessa cor lilás. A Grécia insular, que são essas ilhas que estão aí de vermelho. A Grécia continental, que é essa parte verde, nessa pontazinha. E a Grécia oriental, que é aquela parte em amarelo que você está vendo lá naquela região do lado direito do seu vídeo. Depois temos as cidades gregas, as polis gregas aí, diversas. Quero chamar a atenção que fixe nessa Esparta, fixe nessa Atenas, duas cidades gregas da Grécia Antiga, muito importante. Temos um mapa mais geral que você vê aí na parte baixa, que é o sul da África, e na parte de cima, entre o mar Mediterrâneo, você está percebendo isso aí, é o mar Mediterrâneo, e aí você vê Esparta e Atenas. Lembra que eu chamei a atenção a vocês? Esse vermelhinho aí, tudo que isso foi vermelhinho aí, é onde os gregos, eles conseguiram fazer colônias. O período da história que se estende entre o século 20 e 6 e 4 a.C., olha, 20 e 4 a.C., hein? É denominada de Grécia Antiga. Constituía-se de uma civilização que contribuiu significativamente para os avanços da sociedade em geral.
Os gregos dessa época possuíam arcabouço cultural, científico, filosófico, político bastante avançado. Os gregos dessa época possuíam um arcabouço, uma grande contribuição cultural, científica, filosófica e política bastante avançado para essa época aí, século XX a.C. Desta forma, uma das primeiras civilizações gregas nesse período foi a da ilha de Creta. Entretanto, os conhecimentos obtidos da sociedade cretense são poucos. Assim, tudo que se sabe vem do trabalho de arqueólogos nas ruínas da ilha. Logo, o que se sabe no momento é que os cretenses tinham um grande poder sobre o comércio do mar Mediterrâneo. Se lembra lá o mapa? A Grécia ela estava entre o Mar Jônico, o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. Percebe? Mar Jônico à esquerda, Mar Egeu à direita e à frente o Mar Mediterrâneo. Ó. Vamos lá, então já localizamos a geografia, mostramos aí a importância, onde ele estava entre o Mar Jônico, o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. E é essa localização da Grécia que vai dar forma ao sistema político. E vai, por conta da dificuldade da comunicação, toda a comunicação era feita através dos mares, das navegações, ou então por terra, que demorava muito mais. A Grécia tem uma política descentralizada, baseada no sistema de autonomia das cidades-estado. Olha o que estou falando, ó. Cada cidade-estado era autônoma, ela tinha o seu governo próprio, produzia e consumia. A unidade da cultura era apenas pela língua e pela religião. Era a língua que unificava esse povo, e a religião era uma religião baseada em deuses antropomórficos, era uma religião com deuses diversos, politeístas. A Grécia Antiga ela está assim dividida em grandes períodos, em períodos importantes. Nós destacamos a divisão dela como a primeira fundação, a fundação dessas colônias, que aí nós temos o período pré-homérico. Período pré-homérico, que se estende do século XX a.C. ao século XII a.C., representando na chegada dos primeiros povos formadores da Grécia. Quais são os primeiros povos formadores da Grécia? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Ou seja, são 4 povos que vão formar todo aquele povo, aquela nação da Grécia. Os eólios têm uma importância, que ele vai fundar a cidade-estado de Atenas. E os dórios vai ter também essa importante, porque vai fundar a cidade-estado de Esparta, uma cidade militarizada, um povo muito dedicado às guerras, aprimorava suas armas, suas ferramentas, inclusive já tinham espadas de metal. Depois nós temos aí o período homérico, que era do século XII ao século VIII a.C. Aí vai ter a formação da cidade-estado e o sistema gentílico de administração. Esse sistema gentílico de administração era aquele sistema onde o mais velho da tribo escolhia entre todas as tribos quem seria quem ia governar a cidade-estado. As referências de pesquisa que nós temos, assim, muito importante, são 2 obras do poeta homérico,
Ilíada, que ele relata a guerra de Troia pelo controle do mar Egeu. E depois nós temos outro livro, uma outra obra importante, que é a Odisseia, que aí já é o retorno dos gregos para suas terras natal. Aí nós vimos a importância de Ulisses, que vai passar a ser um grande líder. Temos aí o período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C., que vamos ter aí justamente a formação dessas duas grandes e importantes cidades gregas, Esparta e Atenas. Esparta e Atenas. Período clássico, compreendido entre o século V e século IV a.C. Eu quero muito que você fique percebendo que nós falamos aqui antes de Cristo, ok? Século V e século IV antes de Cristo. Aí, a partir daí, nós temos nesse período clássico, o que tem de destaque é justamente a consolidação das terras, a partir das guerras, as guerras médicas entre persas e depois as guerras do Peloponeso, que já é uma guerra entre as cidades-estados. Aí esse povo ele começa a sublimar. É um povo que começa agora a viver uma vida mais pacífica. Depois temos aí o último período da história, que a gente chama o período helenístico, que ele é compreendido entre o século III ao século II a.C., até o domínio da Macedônia, que vem o destaque aí para Alexandre o Grande. Lembra que nós falamos lá do sistema gentílico, que era a administração através do mais velho de cada tribo, escolhia o líder deles lá. Era um sistema que iniciou no século XII ao século VIII a.C., né? Pequenas comunidades de base familiar. Eles viviam da economia agrária, da autossuficiência, da pesca, e o pai tinha a administração, a função de administrar. Com o aumento da população é que vamos ter o declínio desse sistema gentílico. Justamente a falta de terra para as pessoas, produto, aí começa a empobrecer a população. E aí, com o fim do sistema gentílico, dessa desintegração, é bom lembrar isso aqui, ó. O líder tribal, que é chamado Basileu, aquele que era escolhido pelo mais velho de cada tribo, é um título muito importante, porque ele era o líder político, era o líder administrativo e era o líder religioso. Ou seja, no sistema gentílico das cidades-estado, estado grego, tinha lá o líder que chamava Basileu. Temos aí chegando a segunda diáspora grega. Ocorreu devido à necessidade da população procurar novos solos férteis para o cultivo, e aí os povos começam a sair daquelas terras e buscar terras férteis onde eles podiam produzir mais alimento, porque a população vai crescendo também, né? A gente precisa entender isso. Quando o local começa a ter paz, a prosperação das pessoas acontece. Então, esses povos vão ocupando a Península Itálica e aquela região do Mar Negro. É aí que vai fazer a fundação de diversas outras colônias, vai ocupar, você lembra naquele primeiro mapa lá, que ela chega quase que no sul da Europa, por toda a Europa. E aí vem com a formação da cidade Magna Grécia. É isso aí, meus queridos alunos. Chegamos aí nessa quarta aula, ao final.
História da Grécia Antiga, e nós temos um resumo, a localização, os aspectos políticos da Grécia Antiga, religioso, administrativo. Nós vimos lá que era o Basileu, era ele que era o escolhido entre os mais velhos da tribo e era ele que administrava a cidade-estado. Vimos também a divisão dos períodos da história da Grécia Antiga. Divisão dos períodos da Grécia Antiga, que foi em número de 5. Ok? Então, agora eu quero dizer muito obrigado por você ter ouvido aqui até o final. Dizer que até a próxima aula teremos outros vídeos. Não esqueçam de dar o seu like, né? Fazer a sua posicionamento da aula, se gostou ou não gostou. Se não gostou também é importante. Se você não gostou, já é importante também, certo? Você contribui dizendo se gostou, positivo ou negativo. Qualquer forma de manifestação é muito importante para essa aula. E você pode compartilhar também, pode falar com outros colegas de sua escola e de outras escolas que já existe, né, um meio de comunicação de aulas, que o professor, chamado Projeto Professor com Vídeo, que é uma pesquisa e elaboração do professor Bernardino Gaioso, que estamos aqui, ok? Então, desejar a vocês todos uma feliz aula, feliz pesquisa e avance.